Do celular. Deus abençoe sua vida. Nós temos uma igreja aqui que quer te recepcionar. Cadê a Nova Vida do Jockey? É isso aí, irmão. Então você que está aí nos assistindo, já chegou, vai assistir depois porque vai ficar gravado. Olha, vem cultuar a Deus aqui de maneira presencial, né, aqui no bairro do Jockey, em frente à Praça Benfica, né, uma bênção, uma igreja, sabe, calorosa, uma igreja amorosa e que quer te receber aqui, né? Então vem, seja nosso convidado e receba aqui a bênção do Senhor sobre a tua vida, através da vida dos irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos agora para a mensagem, a palavra de Deus. Abre comigo aí a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler 10 versículos a partir do versículo número 1. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. É uma passagem que é muito conhecida, você com certeza já leu em algum momento aí da sua vida. Diz assim a palavra de Deus: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também a Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou-os a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou, e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Fecha aí teus olhos, vamos orar. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras. Abrimos, ó Deus, o nosso entendimento para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, toma a tua igreja em tuas mãos, que o Senhor seja glorificado através da mensagem que será dita aqui nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, o título da mensagem é As Consequências da Sua Prioridade. Esse é o título da mensagem. E aí você perceba aí nesse parágrafo que a gente leu, quando eu falo parágrafo é justamente, se você tem a Bíblia aí, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que tem um subtítulo e ele vai até ao início de um outro parágrafo que tem outro subtítulo. Isso aí é um parágrafo, tá? Então esse parágrafo que a gente leu, do verso 1 ao 10, conta a história do jovem Samuel, que até então
não tinha ali esse relacionamento com Deus, né? Mas estando ali no templo, né? E sendo ele estava sob ali a tutela, as orientações de Eli, né? Ele tem ali um momento que ele tem esse encontro com Deus. Num primeiro instante, uma, duas, e na terceira vez Deus chama, e ele não tem essa consciência de saber que era Deus que estava falando com ele, que estava chamando. E aí o sacerdote, ele já diz para ele: olha, se porventura ele te chamar novamente, você diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E dito e feito, aconteceu. E prontamente o jovem Samuel atendeu a voz do Senhor. E isso, na realidade, aconteceu tanto nas 3 primeiras vezes, que ele não tinha consciência que era o Senhor, mas também no momento que ele teve a orientação e ele prontamente percebeu que também era o Senhor e atendeu de maneira imediata a voz do Senhor. Bom, o jovem Samuel, ele teve o que nós entendemos de prioridade, né? Repete comigo: prioridade. Naquele momento ali do chamado de Deus, porque na realidade era Deus que estava chamando o jovem Samuel, ele poderia obedecer ou não. Amém, queridos? Então Deus fala, você obedece ou não. Isso é fato, e é o que aconteceu ali com o jovem Samuel. Mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer e prontamente ele se levantou, né? E nas primeiras vezes ele foi até Eli para saber o que Eli queria, mas na realidade já era Deus. Mas ele escolheu obedecer e teve essa prioridade na sua atitude, né? De se levantar, de atender, né? Aquilo que estava acontecendo, o chamado. E isso, irmãos, essa prioridade que esse menino teve fez toda a diferença na sua vida, né? Então, quando você tem a sua prioridade, independente de quem te chama, você está desenhando aí a sua vida a partir de então, né? Existe uma consequência que vem de acordo com a prioridade que você tem colocado na sua vida. Você perceba que o jovem Samuel, ele poderia ficar dormindo, né? E depois acordar, depois vai, né? Que voz é essa? Quem que está me chamando? Depois eu atendo, né? Sabe aquela pessoa que gosta de protelar? Depois eu faço. Fulano, faz isso, depois eu vou, tô indo. E o tô indo nunca chega, né? Mas o jovem Samuel, ele prontamente atendeu. Se levantou. Irmãos, você imagina lá você num sono, alguém te chama, e aí o jovem se levanta. Opa, peraí, estou aqui. O que você quer, Eli? O que você quer, meu Deus? Fala que teu servo ouve. Quando nós temos prioridade com Deus, e aí eu já falo da questão... o jovem Samuel, a partir da última vez, quando ele foi orientado por Eli, ele já sabia que era Deus, né? E aí eu falo com o seguinte para vocês: quando nós temos prioridade com Deus, ou seja, Deus fala conosco, Deus nos tem também como prioridade dele. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus também coloca você em primeiro lugar, irmãos. Você consegue entender isso? Uma das consequências da prioridade é que aquilo que você recebe, né, mediante essa prioridade que você dá a Deus, fará toda a diferença a partir de então. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ter consequências, e consequências boas, bênçãos, decorrentes da tua obediência.
Sabe aquelas pessoas que ficam correndo atrás da bênção? Né? Que vai lá no ponto de oração, porque a irmãzinha lá é fogo puro, e eu vou receber a minha bênção. Vai receber nada, porque na realidade ela precisa obedecer a voz do Senhor. E aí as bênçãos vão alcançam aqueles que são obedientes. E ser obediente é ter prioridade no Senhor. Ser obediente é colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Você consegue entender isso? Se você responde prontamente, eu estou passando várias dicas para os irmãos, tá? Se você responde prontamente ao chamado de Deus, isso se chama educação. Não deixa Deus falando sozinho. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Sandra. Não deixa Deus falando sozinho. Amém, irmãos? Amém. Precisamos ser bem educados com Deus. Tem muito crente que é mal educado. Deus fala e ele não escuta. Pensa comigo. Quantas vezes nós, eu estou falando nós, que nós somos um corpo aqui, uma igreja, mas quantas vezes nós já fomos mal educados com Deus? Eu já fui mal educado com Deus. E eu penso que você tenha sido mal educado com Deus também. Será que você consegue falar assim? É verdade. Eu estou dando meu exemplo para vocês. Mal educado sim, porque muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos. Não é assim? Ou então, nós ouvimos e não atendemos. Aí se você fizer um paralelo aí com a criação dos filhos, você vai ver que acontece isso. Você se colocando, entre aspas, como Deus, dando direção, e muitas vezes você fala, finge que escuta, estou indo, vou fazer, espera mais um pouquinho, e nunca faz. Aí você vem, né, com a vara e dá na canela. Amém, irmãos? A vara é bíblica, irmãos. A vara é bíblica. Dá a vara nele, porque a alma dele não irá para o inferno. Entende? Claro, com uma boa orientação. Ó, está sendo corrigido por causa disso, daquilo outro. Irmãos, nós, quando fazemos assim também para Deus, ó, balançamos os ombros, porque Deus fala e a gente muitas vezes não escuta, a consequência vem. E a correção vem também. E muitas vezes a correção dói, para nos colocar no prumo. Vocês estão conseguindo entender a percepção da coisa? Algumas vezes, Deus fala conosco algo, nós escutamos. Escuta só, tá? Mas nós não fazemos esse algo que Deus falou conosco por ser algo tão pequeno. Sabe? Porque não vai aparecer. Nós só vamos fazer algo que Deus fala conosco quando essa coisa for grandiosa. E dessa forma aparecer aos olhos dos homens, aos olhos da liderança. Eu falo isso porque tem muito crente que faz dessa forma, irmãos. Não aqui no Jockey, no Alcântara, mas em outras igrejas, em outros estados, tem muito crente sem vergonha, que Deus fala e só não faz porque não vai aparecer para o pastor. Entende? Na parábola ali dos talentos, quantos já leram a parábola dos talentos? O Senhor Jesus, ele fala sobre o pouco e o muito. Diz assim lá em Mateus 25, 21. Evangelho de Mateus 25, verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, Deus fala conosco a todo instante.
Coisas pequenas e coisas grandes. Mas Deus vai colocando muito dessas coisas pequenas sobre a nossa vida, para testar o nosso coração, testar a nossa atitude, testar aonde verdadeiramente está os nossos olhos, estão focados em quê? O nosso coração está em quê? Para quê? Porque sendo fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E esse muito que Deus colocará, irmãos, tem várias interpretações. Podem ser coisas grandiosas, de responsabilidades maiores, mas Deus também pode estar preparando algo esplendoroso aí na tua vida, te testando, te colocando nas provas muitas vezes, e aí você sendo aprovado, você receberá aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Mas como falei, irmãos, muitas vezes nós somos mal educados com o Senhor. Porque o pai orienta, né? Meu filho, faz dessa forma. Aí, conforme eu falei, né? Ou a gente não escuta, né? Ou então não fazemos, que é pior ainda. É você escutar e não fazer. E aí, fica a lição de vida. Eu creio que você já passou por isso, né? As consequências, mediante a tua atitude, né? De você atender, né? Ou você não atender por não ter escutado, ou se fez de moco, né? As consequências, elas vão falar mais alto. Vão falar mais alto na sua vida. Porque haverá uma consequência de você não ter atendido a voz do Senhor. Perceba que o jovem Samuel, ele deu um salto da cama. A prioridade dele era Eli, como pai espiritual dele, e também a Deus, quando ele ficou sabendo, é Deus. Irmãos, quando Deus fala, levanta da tua cama e atende, porque Deus quer falar contigo. E geralmente isso acontece de madrugada, mas acontece durante o dia também, na correria. E aí você precisa estar ligado ali com Deus para saber que é a voz do Espírito Santo. Pastor, como é que é isso? Ele vai falar contigo. E Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai colocar dúvida no teu coração. Ele vai te dar certeza do que precisa ser feito. Uma paz que excede todo entendimento. Desfruta disso. Se conecte com Deus. Coloque a sua prioridade em Deus. E Deus vai falar com você. O jovem Samuel, por três vezes, ele atendeu ao chamado, mas ele não conhecia a voz de Deus ainda. Mas atendeu. Ele deu prioridade ao que estava acontecendo. Prioridade naquele chamado. Aonde estão as nossas prioridades? Olha a pergunta para o grupo de vida na quinta-feira. Aonde estão as nossas prioridades? Jesus, ele falou sobre as prioridades. Aí no próprio Evangelho de Mateus, volta um pouquinho, capítulo 6, verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se sua prioridade é o reino de Deus, fica tranquilo, fica calmo, que tudo vai ser acrescentado na sua vida. Às vezes nós colocamos a carroça na frente dos bois. Deus fala para a gente, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E muitas vezes a gente se encontra ansioso para resolver as coisas. Eu particularmente, ao longo aí da minha carreira cristã, Deus tem me forjado. Porque muitas vezes eu queria resolver as coisas da noite para o dia. E quando você quer resolver da noite para o dia, você machuca. Machuca muita gente. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é isso, mano? Você querendo fazer o certo, mas o certo segundo a tua consciência, e não no tempo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos
estar conectados com Deus. O Espírito Santo vai falar conosco. E aí você vai escutar a Deus, você vai colocar prioridade nas coisas do alto. Irmãos, por mais que Deus seja aí misericordioso, nosso Deus é de misericórdia, amém, irmãos? Por isso que nós não somos consumidos. Então, por mais que Deus seja misericordioso e continue te olhando de perto e de longe, falei isso semana passada. Quem me acompanha, que está conectado comigo, sabe que eu estou numa sequência. Prefira, escuta bem o que eu vou te falar, prefira andar na bondade do Senhor e não na misericórdia. É claro que, se porventura você sair da bondade do Senhor, a misericórdia está ali para te segurar. Mas você andar na bondade do Senhor é justamente você ter prioridade nas coisas do alto. É saber o que Deus está falando contigo e você colocar em prática na sua vida. Amém? Na passagem ali que Deus verdadeiramente, Ele passava por Moisés, né? Moisés ali rogou ao Senhor que o Senhor, mostrasse a sua glória. Aí o Senhor, Ele faz isso e fala da bondade dEle. Olha que interessante. Êxodo 33, 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Aí em seguida, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, a misericórdia vai existir sim. O compadecimento do Senhor para com a nossa vida vai existir sim. Porque nós temos Jesus, que é o nosso intercessor, e Ele sabe o que vai no nosso coração, quais são as nossas atitudes e falhas, porque Ele é Deus e se fez homem, para que pudesse chegar ao Pai e interceder por Ele. Mas veja o que está escrito aqui: o Senhor Deus, Ele vai passar toda a sua bondade diante de nós, porque se estamos conectados e colocamos prioridade em Deus, a bondade do Senhor é contigo, irmãos. Vai acontecer. Você não vai precisar entrar no campo da misericórdia. Vai abreviar sofrimentos desnecessários. Vai abreviar situações que você não precisava passar, por não ter escutado a voz de Deus, ou por ter dado os ombros assim como criança pirracenta. Eu não vou escutar a Deus agora. Então a bondade do Senhor, irmãos, ela vai te alcançar. Ela vai estar sobre a sua vida, que coloca em primeiro lugar ao Senhor. Quantos estão entendendo? Provérbios capítulo 9, no verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu já falei alguns domingos atrás sobre isso. Então, quando você tem esse temor do Senhor, você escuta Deus. Você tem Deus como primeiro lugar na sua vida, e não os seus próprios conceitos, a sua própria maneira de pensar. Se eu tenho esse temor ao Senhor, é porque tenho sabedoria que vem do alto, e tenho o Senhor como prioridade na sua vida. Eu sei que algumas vezes, tenha certeza disso, eu tenho certeza. Eu já fui mal educado com Deus, conforme eu já falei anteriormente. Você já foi mal educado com Deus? Está todo mundo educado aqui, né? Já foi mal educado, sim, né? Aí eu vou te dar uma chance agora nessa manhã, e eu vou me incluir nisso, de você que foi mal educado com o Senhor se redimir. Quantos aqui querem se redimir com o Senhor? Eu tenho certeza que você já fez isso, mas não custa nada a gente fazer novamente. Então repete comigo assim, ó. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci. Por não ter te escutado. Por não ter colocado
o Senhor como prioridade. Por ter te escutado e não executado o que o Senhor ordenou. Eu sou falho e preciso da sua presença. Preciso da sua direção. Preciso da sua voz. Mais uma vez, Senhor, me perdoa. Prometo que a partir de agora farei tudo diferente. E colocarei o Senhor como prioridade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, a gente falou sobre prioridade, amém, irmãos? Isso é um princípio de prioridade e isso precisa ser aplicado em nossa vida, com Deus. Agora eu quero aplicar também esse princípio de prioridade a algo que nós precisamos também ser ajustados nas nossas relações sociais, de uma maneira geral. Amém, irmãos? E o que eu vou falar aqui nessa hora, na realidade, eu preciso informar a você que o que eu vou falar são ensinamentos de boas práticas. Você vê que eu estava falando da palavra de Deus aplicada biblicamente, extraindo princípios. Você vai sair daqui, eu tenho que ter prioridade com Deus. Amém? Você fez uma declaração agora, eu preciso dessa prioridade com Deus. Então você vai colocar na sua vida. Mas aí eu quero aplicar essa situação de prioridade em algo decorrente aí na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? Nossos relacionamentos ministeriais, nos nossos relacionamentos na nossa família, no nosso trabalho, ali onde você estuda, porque nós precisamos também exercitar esse princípio nessas situações, nas relações sociais que nós temos aí nas mídias. Você vai entender o que eu estou te falando? E aí o que eu estou trazendo aqui para os irmãos, vou começar a falar agora, peço a sua paciência de me aguardar pelo menos mais 10 minutinhos, não deixa de ser uma doutrina, que aí você coloca ou não na sua vida em prática. Amém, irmãos? Amém. Boas práticas. Quantos já tiveram a experiência de dar um bom dia e não ser retornado para você um bom dia? Várias, né? Eu vou te falar. Principalmente no meu trabalho, quando eu ia de maneira presencial. Bom dia, bom dia. E a pessoa passava por mim e não respondia nada. Aquilo me deixava contrariado. Aí eu ia na palavra de Deus. E aí, Deus, como é que é isso? Aí, sabe o que Deus falou comigo? Que eu estava dando a paz. A paz ele não quis, voltou para mim. Aí eu fiquei tranquilo. Mas aquilo me contraria. Te contraria também? A falta de educação, né? Quando a pessoa não responde. Imagine Deus quando fala com a gente, né? Dá um bom dia e a gente se cala, né? Eu acordo, eu dou um remedinho para minha esposa. Aí eu dou bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe meu dia. É de tireoide, gente. Aquela coisinha aqui. É um hormônio. Para ela ter um bom dia. Graças a Deus por isso. Amém. Não é tarja preta não, gente. Tá? Fica tranquilo. Mas tanto um quanto o outro, Deus abençoa, né? Se tiver sob orientação médica, né?
Então, essa interação social que temos aí uns com os outros, quer seja na vida presencial, né, ou nas mídias, de maneira online, ela precisa ter esse retorno. Ela precisa ter esse retorno. Eu estou trazendo o princípio, tá, gente? De prioridade. Eu vou falar algo aqui que é forte, tá, gente? Está preparado? Quantos aí estão preparados para o que Deus quer falar com você nessa manhã? Aliás, já falou, né? Já falou. Se não tiver preparado, preste atenção, eu te autorizo a você dar uma saidinha, vai tomar água, tá? Segura um pouco lá, vai tomar água. Perceba que no seu comportamento com as pessoas, né? Percebe aí, você no seu comportamento aí com os irmãos, com as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes, a maneira como você age com as pessoas é o seu comportamento com Deus. Entende? Quando você não tem prioridade com A, B, C, D, você está fazendo só reflexo do seu comportamento com Deus. É reflexo. A pessoa fala com você e você não responde. Muitas vezes Deus vai falar com você e você também não vai responder. Porque você está fazendo ali com o irmão, com as pessoas que estão ao seu redor, tudo aquilo que você já pratica com Deus, ou melhor, não pratica. E por não praticar, você faz daquela forma, agindo com falta de educação. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo? É para a nossa vida. Esse tratamento frio explica muito qual é o seu tratamento com Deus. Se nós somos frios nas nossas relações sociais, presencialmente ou pelas mídias, nós também somos frios com Deus. Quando você não está nem aí para o seu irmão, não responde, não coloca como prioridade na sua vida, você está falando e afirmando que não é importante. Não é importante. Sabe quando você lê uma mensagem no seu WhatsApp do seu líder, principalmente do seu líder, do seu patrão, do seu professor da escola, e você não responde? É a mesma coisa. Você não está nem aí. Você deixou essa pessoa no vácuo. Irmão, eu preciso falar com você. E aí você pensa assim, o que ele quer falar comigo? Lá vem bomba, vou ligar nada. De repente é um pedido de socorro que ele quer fazer para você. E você, não está nem aí. Como é que é aquele negócio do ditado, amor? Farinha pouca, né? Meu pirão primeiro. Tem muito crente pensando no seu pirão. E esquecendo que existe alguém que precisa ter prioridade na sua vida. E aí essa situação de não responder ou simplesmente deixar no vácuo, fala muito sobre as suas atitudes e prioridades. Eu posso pensar que é falta de educação, mas é feio, né? É feio. Eu penso que você tem educação para poder responder. Muitas vezes no WhatsApp dá um sinalzinho assim. Mas também posso pensar que você não está nem aí. Que a indiferença tanto faz como tanto fez. Bom dia, irmãos, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Hoje é dia de GVC, bora igreja! Aí eu entro no grupo, cri-cri, cri-cri, cri-cri. Aí eu vou na ferramenta, vejo quem visualizou. Aí eu penso,
Poxa, por que não curtiu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus vai continuar falando. Aliás, Deus fala a todo instante. E eu vou continuar colocando mensagem no grupo, por mais que você não me responda. Porque é minha obrigação. E eu tenho prazer de direcionar essa igreja. Eu quero que você esteja andando junto comigo, com a minha esposa. Você me respondendo ou não. Porque eu tenho alguém, o Espírito Santo de Deus, que recolhe as minhas petições, a minha oração e vai de encontro até você. E vai fazer muito mais do que eu peço, do que eu falo. E vai te convencer aí. Mas eles são ensinamentos, irmãos. Porque aquilo que nós fazemos de maneira presencial, fazemos também no social, no WhatsApp, quem usa, no Instagram, principalmente nas mídias de chat, né, que são o WhatsApp, que são interações que praticamente você resolve muita coisa na sua vida. Vocês estão me entendendo, gente? É claro que num grupo lotado de pessoas, né, muita comunicação ali, você entende que não vale a pena responder, e não vale mesmo. O nosso grupo ali da igreja é misericórdia, irmãos. Eu falo mesmo, misericórdia. Tem dia que pipoca tanto vídeo, tanta foto que eu nem vejo. Estou falando para vocês, cara. Já configurei até para depois de 7 dias eliminar. Mas numa comunicação direta, precisa ter resposta. Precisa ter um retorno. Porque eu sou pastor, mas também sou homem. E quando não tem um retorno, eu penso assim, será que o irmão está aborrecido comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele está dando importância àquilo que eu tenho falado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso eu estou dando o meu exemplo, mas pode ser no seu grupo de família. O irmãozinho se levanta lá dentro da sua família, quer fazer um evento para reunir todos os parentes, familiares. Aí ele se esforça, tal, e aí manda uma mensagem, você olha, não vou não, nem responde. Reflexo daquilo que é o comportamento seu com Deus. É simples. É simples. Eu esses dias, acho que foi ontem, né? Eu fiz um teste. Eu gosto de fazer testes. Você reparou já isso comigo, né? Só a Sandrinha reparou? Você reparou, Sandrinha? Eu gosto de fazer teste, né, com os irmãos. Deixa eu procurar aqui o grupo da igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, vocês estão me entendendo, então? Eu sei. Eu estou doutrinando os irmãos, tá bom? Amém? Amém. Aí, cadê, gente? Eu botei ontem de manhã assim, ó. Bom dia! Um coraçãozinho assim, ó. 9h21. Obrigado, Paulinha. Vai ganhar o bombom. Cadê o bombom? E Glória também, Glorinha. Antônia. Cadê Toinha? Tia Toinha. Bom dia, Toinha. Deus te abençoe. Os demais irmãos foram lá, entrando em várias mensagens e tal. Eu só fiz um teste. Entende, irmãos? Vocês estão conseguindo perceber a questão das prioridades? Pelo silêncio, sim. Pelo silêncio, sim. Deus vai continuar falando. Agora, o que você vai fazer em seguida, com tudo aquilo que Deus ministrou aqui na sua vida, nessa manhã, é com você. Você precisa entender isso, irmãos. Que o reflexo das nossas atitudes aqui nessa terra é o reflexo que nós temos de relacionamento com Deus. Você quer mais de Deus? Estabeleça prioridades com Ele. Honre aos seus líderes. Honre seus pastores. Honre seus pais.
A liderança que está sobre a sua vida, naquele grupo de WhatsApp. Porque aquele grupo de WhatsApp tem uma liderança. Honre aos seus líderes lá na escola, na faculdade. Por mais que ele tenha ideias contrárias, claro que você não vai fazer, muitas vezes, o que ele está falando para ser feito, porque está contrário à palavra de Deus, mas isso aí é um outro assunto. Mas assim como Samuel, você possa ser sensível e escutar a voz de Deus, amém, irmãos? Que o princípio aí de prioridades, as coisas de Deus, possa ser algo palpável na sua vida. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu preciso voltar aqui no grupo do WhatsApp. É porque eu quero dar um exemplo que não seja eu, que seja outra pessoa. O nosso grupo da aula de violão, eu não sou líder ali, eu sou estudante. Aí o professor, ele colocou assim, ó: bom dia a todos, bom estudos. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, né? Estudem. Ele botou aqui, ó, estudem. E aí o que eu fiz para ele? Aquele sinalzinho assim, ó, amém. Eu não deixei ele sem resposta. Porque se eu deixo o irmão sem resposta, o que ele vai ficar pensando dessa turma? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É da mesma forma que Deus falar comigo: meus filhos, vai lá, assiste o culto, participa. E eu falo, não dou retorno nenhum para Deus. Deus precisa escutar o que nós queremos na nossa vida. É claro que Ele já sabe o que você vai fazer. Porque antes mesmo de você abrir sua boca, Ele já sabe. Mas quando você faz, alegra o coração dEle. E da mesma forma, alegra o coração do seu líder, do seu pai espiritual, né? Se você me tem como pai espiritual, pelo amor de Deus, me responda. Me responda. Deixa eu dar outro exemplo. Eu já vou acabar. É 10 minutos. É rapidinho. Aí eu vou trazer aqui mais... Vou espremer mais um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o grupo que eu estou falando. Mais 2 bombonzinhos. Dia de quinta-feira, bom dia, paz. O jornal do GVC dessa semana já consta no aplicativo. Gente, era quinta-feira, 7h30 da manhã. Aí eu falei, calma aí, só um minutinho, moço, só um minutinho. Aí na quinta-feira, 7h30 da manhã, eu estou sentado lá no computador. Aí abro mensagem, tem que preparar esse jornal do aplicativo, porque meus irmãos vão ter grupo de vida hoje, eles precisam desse jornal. Precisa nada, porque eles anotam tudo aqui, né? Eles fazem de tudo aqui, né? Mas eu preciso liberar o jornal. Aí botei lá. Aí a Juliana me respondeu, bom dia, amém. Obrigado, Ju. Próximo encontro, às 8h30, encontro de Tadel. Deus abençoe os GVCs hoje, no próximo sábado. Aí a Sandrinha, amém. Obrigado, Sandrinha. Eu sei, todos nós estamos aprendendo. Mas cabe ao pastor dar a direção. Eu quero ver um povo bem educado, com Deus e com o seu próximo. Amém? Vamos ficar de pé? Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso na tua casa, pelo Senhor ter ministrado a nossos corações, ter nos dado entendimento, ó Deus, que verdadeiramente nós precisamos ter a questão de prioridade, ó Deus, contigo, ser algo palpável na nossa vida, verdadeiramente buscar o reino dos céus.
e ter a consciência que as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E aí, ó Deus, essa atitude que precisa ser feita em nossas vidas, refletir também, ó Deus, nos nossos relacionamentos, ó Deus. Relacionamentos pessoais, relacionamentos interpessoais, relacionamentos, ó Deus, com os irmãos da igreja, com os familiares, com as pessoas do nosso trabalho também, ó Deus, da nossa escola, do nosso meio social, que nós possamos sim colocar em prática os princípios que nós aprendemos aqui, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós que escutamos a tua mensagem nessa manhã, que entendemos e vamos colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Fica com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.